Primeiramente, agradecer a Roberto Nascimento, tá? E Carla Castro pela essa oportunidade, pelo convite, tá? Desse grande evento que é o Forró para o Mundo Festival. É um evento que reuniu grandes profissionais do Nordeste, do Brasil e dos 4 cantos do mundo, tá? Então, é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo nesse momento, fazer essas lives, essas aulas, trazer todo esse conteúdo de forró para vocês. Então, o Roberto me convidou, tá, para a gente trazer um pouquinho de uma proposta que eu venho me destacando durante os anos, que é a questão de coreografias, tá? Apresentações coreográficas, montagem de coreografia e formação de novos profissionais. Então, eu aceitei, né, lógico, essa oportunidade e venho trazendo para vocês um pouquinho desse conteúdo nesse tempo que a gente vai ter. Lógico que aqui a gente não vai conseguir mostrar tudo que a gente pode desenvolver quanto a coreografias. Coreografias para show e coreografias para competição, tá? Só um segundo. Tá, voltei. Então, assim, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Célio Rocha, sou de Recife, Pernambuco e sou atual campeão brasileiro de forró do Brasil Latin Open, tá? Um evento grandioso também que o Rafael e a Karine promovem todos os anos. E eu acredito que esse ano também vai ter uma edição especial online, feito o Roberto e a Carla tá fazendo dessa forma. Da mesma forma que eu acredito que em breve o Roberto e a Carla vai fazer esse evento presencialmente. Então, uma coisa presencial, a questão do abraço, a questão do contato, a gente vai ter em breve, tá bom? Então, assim, eu preparei, tá, uma aula para vocês teórica, mas que na mente de vocês já vão começar a imaginar, vocês vão começar a pensar como é que vocês vão, a partir de hoje, tá? Depois dessa aula, vocês vão se transformar e começar a ter um caminho mais amplo para a construção de coreografias, tá? Então, assim, dúvidas que vocês tiverem do que eu falar, pode perguntar que eu respondo. Alguma coisa que eu não tenho falado, mas que vocês tenham interesse em saber, pode me perguntar também, que se eu souber, lógico que eu vou responder, e se eu não souber, eu vou pesquisar para responder a você, tá bom? Então vamos lá, coreografia, tá? Vamos falar de um contexto coreográfico que eu entendo, tá? Não só especificamente para o forró, mas para a dança de salão, num contexto geral. Então, assim, quando a gente tem uma coreografia, e aí a gente tem uma coreografia para show ou uma coreografia para competição, tá? São coisas diferentes, Porém, o show, ele também tem que existir na questão coreográfica competitiva, tá? Então, é uma coisa que mexe muito, que complica muito às vezes na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas querem participar de uma competição, tá? Coreográfica, uma competição cênica, e aí ele traz uma abordagem que não é tão competitiva, tá? Ele traz uma abordagem que a gente chamaria uma competição apenas para show, tá? Apenas para aquela apresentação, para um momento específico. Inclusive, dependendo do manual da competição, você não pode utilizar coreografias temáticas. Então, assim, é um requisito que você já tem que começar a se desprender e olhar diferente, tá? Então, você tem que saber o que é que você está realizando. Se você quer apenas uma coreografia para show, para apresentar num baile, apresentar num evento, apresentar para os seus alunos. Então, se você tem que diferenciar cada um. Mas tem algumas técnicas, tá? Tem alguns requisitos que servem para os dois, que não tem para onde. Eu vou trazer uns tópicos, tá? Eu vou falando para vocês sobre esses tópicos
e a gente vai desenvolvendo. A gente praticamente vai desenvolver um quadro coreográfico. Tá? É algo que eu utilizo isso, posso dizer que diariamente, porque a gente trabalha o ano inteiro, né, dessa forma, e eu vou passar para vocês um pouco do que eu faço, que serve para coreografia de show e serve para coreografias competitivas. Tá? Uma coisa que incomoda muito as pessoas, ou levanta várias questões, é quanto ao tempo. O tempo que eu vou dançar, sério. Poxa, eu gosto tanto de dançar na musicalidade, mas aquela competição pede para eu dançar num tempo X, que é o tempo diferente que eu danço. Cara, não briga com isso, porque eu já tive essa experiência, tá? De ser muito musical e esquecer o tempo, e isso vai te dificultar para a competição, porque a competição ela pede um tempo de dança. Pode ser tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. O que vai importar é que você permaneça naquele tempo. Diferentemente de uma competição para show, que é aí onde é que começa a diferenciar uma coisa para outra. Um show que você vai realizar, independente de ser julgado, independente de júri, onde você vai demonstrar o seu trabalho, onde você vai demonstrar aquilo que você ouve, reproduzindo com o seu material humano, que é o seu corpo. Você pode dançar em vários tempos, tá? É tranquilo. Então não vai te limitar, que na verdade o tempo não te limita, tu pode criar muito no tempo, mas tu vai ter que seguir uma regra. E da outra forma não. Então aí a gente já tem dois momentos. Tem um momento que a gente pode dançar num tempo para uma competição e pode dançar de qualquer tempo, pegando o tempo 1, tempo 3, que aí na musicalidade o tempo forte modifica, e você modifica o tempo que pisou no chão. Beleza, para show funciona. Então, primeira questãozinha aí, falamos de tempo, tá? Outra coisa que as pessoas chegam muito para mim perguntando também, faz sério, eu tenho uma dificuldade enorme de deslocar no palco. E o deslocamento no palco, de uns 6 anos para cá, eu venho percebendo que é muito importante para a construção coreográfica. Tá? Então assim, ó, pega uma canetinha, pega o papel e vai anotando essas dicas que eu estou dando. Porque se tu pegar tudo isso e depois tu começar a trabalhar, tu vai perceber que o mundo vai abrir para ti. Então o que acontece? Deslocamento, tá? Deslocamento, a gente aprende a deslocar num salão ou num palco em aula, tá? Então assim, você que pretende fazer uma coreografia, vamos lá, para forró, estamos no evento de forró, né? Então vamos lá. Cara, eu acho que todo profissional pega seu aluno e fala, ó, vamos lá para o básico do shot, base lateral, 2 para lá, 2 para cá. E essa mesma base tu pode utilizar deslocando o salão, ok? Beleza. E o aluno ele vai começando a entender que ele vai deslocando o salão daquela forma e tal. Dessa mesma ideia de deslocar em base, você pode deslocar no palco, tá? Você pode deslocar no salão. Agora, um detalhe aí que você vai ter que entender. Em termos técnicos, eu utilizo isso às vezes para minha equipe. Eu pego 9 cones, tá? E divido a área em 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E faço com que eles desloquem em base em todas as diagonais, em todos os pontos. E fazendo isso, ele já vai começar a entender que o 2 para lá que ele faz na diagonal, ele pode virar e permanecer o 2 para lá. Então, já é uma possibilidade. Então, nesse mesmo 2 para lá, 2 para cá, eu não tenho uma base de frente também que eu posso utilizar para o shot? Ele já pode modificar. Então, ele já pega uma diagonal, 2, ele pode descer, ele pode subir. Então, deslocamento.
9 pontos, tá? Vai se acostumando com essa ideia, tanto coreografias para show, tanto coreografias para competição, é necessário deslocar. Cuidado, que às vezes a gente desloca para um ponto e dança a metade da coreografia nele, aí depois corre e dança outra metade lá. Não, deixa algo ser mais natural, deixa o teu corpo responder de acordo com aquilo que tu vai sentindo ou com aquilo que tu vai sentindo e com aquilo que tu vai desenvolvendo, que tu tem na cabeça para dar. Um bizu, a música ajuda muito. A música ajuda muito você trazer em que direção ou que movimentação você vai utilizar para aquele momento, tá? Lembrando que é interessante a gente fazer essas caminhadas fazendo os pontos de diagonais, tá? De frente e atrás. Eu dou uma dica, sempre que for deslocar para trás, não usa muito as costas, não é tão interessante usar as costas para o público, a não ser que você esteja dançando em salão, tá? Se você está com um show ou uma competição que seja público em todos os pontos, aí quando você vira para uma diagonal ou para uma lateral, não tem como. Mas ainda assim, fazer deslocamento muito tempo de costas, não. Vai lá, vira e já volta para frente para o público de novo. Porque você precisa sempre estar interagindo com o público. Seja um público só de frente, né, que é o de palco, ou que seja salão, que aí você usa todos os pontos. Ok? Alguma dúvida sobre esses pontos e sobre deslocamento? Alguma coisa? Se tiver ok, dá um joinha aí que eu vou olhar. Tá bom? Que aí eu passo para os próximos pontos. Ok? Vai lá, responde aí. Foi a diferença do coreografia para falar com coreografia. Respondi já, né? E aí? Ok, né? Posso dar continuidade? Então, assim, deixa eu só recapitular uma coisa. Para quem chegou agora, tá? Espera aí, deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. Tá, uma pergunta. Por que não é interessante dar as costas para uma dança cênica? Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Estamos em palco, tá bom? Eu vou me apresentar para vocês. Eu acredito que o que é interessante, o que pode ser interessante para dar as costas, vamos falar que eu tenho um figurino que ele tem um detalhe lindo nas minhas costas, tá? Toda movimentação que eu fizer para um lado ou de uma diagonal vai aparecer e para outra, mas o bonito mesmo é o desenho quando eu estou totalmente de costas. Então, todo movimento que eu fizer, eu marco no máximo um 8, 2 e já volto. Porque eu preciso estar em contato com o público. Porque assim, eu preciso estar demonstrando todo o cênico, não só de expressão, mas quanto de dança e de linha para o público. Eu não posso estar sempre de costa para o público, não é interessante. E vamos dizer que eu estou sendo julgado, tá? Tem jurados. Como é que o jurado vai estar julgando a minha linha de frente, a minha postura, o meu queixo, se eu estou de costas? Não, tem que ser de frente. Diferente de quando eu estou em salão, que eu tenho público em todos os pontos, eu tenho que dançar circulando o salão, tá? Eu tenho que dançar circulando o salão, e aí esse detalhe que eu tenho nas minhas costas do meu figurino vai mostrar sempre. Então eu vou estar sempre dando aquele close na hora certa. Porque qualquer movimento que eu fizer em salão, tiver filmando ou tiver uma câmera, eu já vou estar bem, tá? Se eu tiver de costas para um palco o tempo inteiro, eu não vou ter uma filmagem muito legal. O público não vai sentir muito a energia que eu quero passar,
ou a expressão que eu quero passar. Ok? Mais informações, ou se ainda continuar com dúvida, depois fala comigo no privado, que eu respondo com mais, eu posso responder com mais estendido, tá? Com mais tempo, e aí a gente pode levar uma conversa mais fluida, porque eu vou ter que ainda continuar com outros assuntos. Mais alguma pergunta? Deixa eu só olhar. Ok, vou dar continuidade, tá? Vamos lá. Para quem chegou agora, eu estou ministrando uma aula aqui para vocês na live de coreografias, tá? Coreografias para show e coreografias para competição. O que eu posso falar mais agora para vocês, do que eu tenho separado? Trabalhar plano alto, plano médio e plano baixo é importante. É importante. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro fazer o curso de professor de Jaime Arocha, ele tirou 2 dias assim seguidos nos laboratórios que ele fazia lá, 11 horas da noite, meia-noite. Era exausto, era a dança o dia inteiro. E aí o Jaime, junto com sua equipe, trabalhava muito essas técnicas de dança. Na verdade, não é só uma técnica de dança. O legal é que o Jaime fazia o seguinte, ele trazia técnica de dança, mas dança não só dança de salão, trazia balé, tá, contemporâneo, trazia balé clássico, trazia algumas coisas de teatro, tá, muito teatro, porque aí ajuda muito a pessoa florescer, sabe, desabrochar o que tem dentro do ser, da natureza, consegue dar um start e você se abrir para a dança, se abrir para movimentações, se abrir para angulações desconhecidas, tá? E eu sou, assim, por incrível que pareça, eu sou muito tímido. Principalmente para aparecer em vídeos. Eu não assisto meus vídeos, para vocês terem ideia. Eu não assisto meus vídeos. Então, assim, algumas formas da gente fazer esse trabalho. Então, de que forma a gente trabalhava, tá? Como é que se trabalha plano baixo? A gente, poxa, não posso, assim, não é que não sou obrigado a trabalhar plano baixo, plano médio, plano alto, não sou obrigado. Mas como forma de criação, como forma de desempenho, tá? É legal a gente juntar todos os pontos, né, que eu já falei, os 9 pontos, e juntar o trabalho de plano baixo, plano médio e plano alto. Então, assim, o que é que eu chamo, às vezes, de plano baixo? Toda movimentação que eu preciso ir abaixo da linha do meu quadril, tá? Então, tudo que eu faço para o chão, toda movimentação que eu faço arrastada, que eu tenho que pegar a minha parceira e trazer ela pelo chão para depois levantar, ou até mesmo uma escala, tá? Uma escala que aí ela sobe trazendo um chicote toda bonitinha. Tudo isso é plano baixo. Como o cavalheiro também pode trabalhar plano baixo. Por exemplo, acontece muito assim no forró, até em baile às vezes, tem alguns cavalheiros que manda a dama lá, no vai e vem para um lado e para o outro no balanço, e aí ele ajoelha, sobe. Então assim, já trabalhou plano baixo, tá? Eu não preciso estar embolando no chão? Não preciso. Mas se você tiver uma habilidade legal, você e sua parceira, ou você sozinho, fazer uma cambalhota, subiu? Massa! Então, para show é legal, porque são movimentos de efeito. Então, para show é interessante, para competição, mais ainda. Porque competição você tem que mostrar ao jurado que você tem várias habilidades, tá? Então, foi plano baixo, fez uma cambalhota, subiu, faz um movimento rasteiro, de escorregar, subiu, massa, tranquilo. E essas movimentações, tem elas de alta dificuldade, tá? Dificuldade alta, e tem de baixa também. Então eu não sou obrigado a fazer movimentações mirabolantes, eu tenho que fazer movimentações
bem executadas, bem feitas, que o público entenda e vibre com aquilo que tu tá mostrando, tá bom? Plano médio, tá? Plano médio, vamos lá. A gente vai de baixo para cima. Plano médio. Eu, conversando com alguns profissionais, e a gente chama do plano médio, tá? A gente chegou num consenso que é tudo que a gente dança nesse meio termo aqui, tá? Por mais que a gente possa fazer uma movimentação de braço subindo, a gente só dê um pequeno salto, ou que a dama ela salte e venha até a minha cintura e volta, e todas as movimentações A2 trazendo aqui, tudo plano médio, tá? Então, trabalho plano médio, vou plano baixo, volto pro plano médio, e assim vai. Tem algumas movimentações de efeito, como eu citei agora, que a dama ela sai do chão, mas ela não vai ao plano alto, tá? Que aí a gente já chama dos acobrados, tá bom? As movimentações aéreas. Então, tem umas movimentações que utilizam muito também contemporâneo, o forró também utiliza muito, quando a dama ela salta e ela engancha no cavaleiro, tá? Ela se apoia, ela tem o apoio do cavaleiro nos braços, e aí tem uns círculos, e aí desse plano médio já vai para o plano baixo, e assim segue. E assim segue, e aí vai criando, e aí vai desenvolvendo, e você consegue trabalhar 2 planos em uma movimentação só, tá? E isso é legal para você começar a criar, começar a abrir a mente para termos coreográficos, independente de show ou independente de competição. Lembrando que eu falei desde o início, essas técnicas vocês podem utilizar para o forró, como pode utilizar também para outros ritmos, tá? Pode utilizar para outros ritmos também, em termos geral de dança. E, por último, o plano alto, tá? O que é que a gente pode chamar de plano alto? Todas aquelas movimentações que dama ou cavaleiro tem que saltar muito ou que precise da ajuda do parceiro como apoio para ir do ombro para cima, podemos dizer. Porque nem toda movimentação de plano alto ou movimentação aérea, movimentações de efeito, de grande efeito, a dama às vezes passa da linha da cabeça do cavaleiro, né? Nem sempre passa. Mas às vezes o cavaleiro faz uma elevação nela, né? Faz o plie e tal, traz ela aqui em cima, e aí a dama consegue chegar a trabalhar esse plano alto. Movimentações disso, hoje no Brasil, tem muitas pessoas de referências, movimentações que brasileiros desenvolveram e que passaram, movimentações aéreas, né? Desenvolveram, passaram para outras pessoas fora do Brasil e que foram até campeões mundiais. Por exemplo, o Kelsen ali sempre utilizaram muito do voador, né? Onde ele vai lá em cima, aquela coisa toda. E aí eles tiveram a oportunidade de trabalhar esse movimento com o Ricardo e Karen. E Ricardo e Karen levou essa movimentação daqui do Nordeste, daqui do Brasil, e se tornaram 9 vezes campeões mundiais, utilizando o movimento nosso, tá? Então, assim, o Brasil hoje, ele é rico em questão de movimentação aérea, cara. Muito rico. Então, tem muita informação, muito profissionais bons que vocês podem também estar aprendendo e ter mais um recurso para você construir bem sua coreografia, tá? Então, recapitulando, a gente falou de tempo, tá? Tempo de dançar, que para show o tempo é livre, o tempo pode ser musical, o tempo pode ser instrumental e você utilizar da forma que quer. O tempo para coreografia é de acordo com o manual e aí você vai desfrutar de todo aquele tempo ali dançando do início ao final, que é o que a gente tem de padrão hoje aqui no Brasil. Eu acredito que a maioria das competições no mundo são dessa forma também. Então a gente está no caminho certo, tá? Falamos de pontos, né? Como deslocar no salão, nas diagonais para lateral ou nas diagonais para trás, como utilizar o recurso de caminhar para trás. Falamos para ter um pouquinho de cuidado ao ficar de costas para o palco, né? Não é interessante ficar tanto tempo, mas se for em salão você pode circular de boa, tá? E falamos agora
de plano alto, plano médio e plano baixo, tá bom? Agora eu vou deixar um segundinho para vocês perguntarem, tirar dúvida ou dizer se eu posso continuar, se tá ok, tá? Vai lá que eu vou dar uma olhadinha aí. Só tira o som. Posso continuar, né? Pode continuar. Vou continuar, tá? Vamos lá. Deixa eu só recapitular e lembrar onde eu parei. Vamos lá. Tá? Quanto tempo eu tenho ainda? Deixa eu só ver. 5h38. Só um segundo, deixa eu só ver aqui, tá? Quanto tempo eu tenho? São 5h38. 5h38. Vou fazer continua. Eu ainda tenho um tempinho para ficar com vocês. Vocês ainda vão me ouvir mais um pouquinho, tá? Aguenta aí minha expressão não muito bonita, mas a gente vai se ajudando. Vamos lá. Deixa eu ver assim. Posso falar para vocês também de questão de figurino. Interessante, figurino, tá? Esse tema de figurino, ele vem evoluindo cada vez mais no Brasil, tá? O legal dessa evolução, ela veio também através das danças latinas, dos ritmos latinos, com a evolução também de competições, tá? E a gente tem um casal assim ímpar, que eu posso dizer de muita referência, que é o Rafael e a Karine, que eles evoluíram muito essa questão, trazendo de figurinos diferenciados para o Brasil. Então, assim, a gente também aí tem dois termos, tá? Para competição. Coreografia show, coreografia para competição. Coreografia show, ou posso dizer coreografias para apresentações no modo geral. Pode ser utilizado figurino temático? Pode, tá? Trazendo para o lado do forró, a gente tem inúmeros estilos, tá? Para utilizar figurino. Aqui no Nordeste, ou assim a gente fala, já é de cara, né? Vai falar em coreografia para forró, a turma já pensa em chita. Não tem para onde. Chita, pano estampado, umas cores mais voltadas para um sertão ou para o Nordeste, uma cor mais escura, né? Às vezes aquele cor de telha, aquela coisa mais marronzada. Ou, tá, como falei, que vem evoluindo no Brasil, hoje em dia o pessoal já utiliza alguns figurinos de tonalidades que chamam muita atenção. Por exemplo, amarelo, tá? Azul, vermelho. Então, hoje em dia, esse lado de coreografias para show é muito legal. Laranja também usa muito. Então, assim, o que é interessante também você perceber é que esse material é legal, é característico do forró, mas também tem que cuidado com a malha, tá? Porque essa malha normalmente ela não estica muito, não tem muita flexibilidade. E também não é interessante você utilizar uma roupa com muita folga, senão você não vai conseguir mostrar que você está no tanquinho, tá? Que você não vai conseguir marcar bem seu corpo para você fazer uma boa exibição. Então, para ter, aí o que acontece? Toda essa dificuldade que foi tendo durante os anos, a gente aqui no Brasil começou a ter coisas, pensar diferente, pensar grande. E, por exemplo, já tem gente que não usa mais chita para dançar forró.
E isso é legal. Isso é evolução. Então, o não usar chita em coreografias para show, massa. Tem um profissional que, inclusive, em breve ele vai estar ministrando uma aula aqui nas nossas lives, é o J. Júnior. Eu curto muito as coreografias do J. Júnior porque ele trabalha muito cênico e ele tem muita coreografia temática. E aí o J. Júnior, ele abre o leque de coreografias, de figurino. Então, assim, ele usa de cowboy, ele usa uns figurinos mais elitistas, né? Aquela coisa mais em cima. Ele usa figurino de chita, né? de estampado. E já vi ele também fazer até improvisação utilizando roupas mais comuns de aula. Então, assim, não é mais aquela coisa meio que obrigatória, sabe? Meio que a pessoa sentia aquela obrigação de utilizar esse tipo de figurino característico que já tem há muitos anos no forró. Não, você pode abrir o leque. Ah, sério, eu queria utilizar uma saia, mas não queria utilizar uma chita. Tudo bem, utiliza o que tu quer. Acho que ela também não saia do contexto, que é interessante, não saia do contexto que tu queria mostrar. Tá bom? Falando de coreografias para competição. Coreografias para competição. O que é que acontece? Coreografia para competição. É difícil uma coreografia para competição a gente ter temas, tá? Mas assim, eu falo coreografia para competição de forró. Temos outras competições que têm coreografias temáticas, tá? Mas as que eu conheço, pelo menos de forró aqui no Brasil, eu acredito que não é permitido a gente usar temas. Então, a gente tem que utilizar, como eu falei anteriormente, figurino que caia bem no nosso corpo, que demonstre um pouco da ideia do que a gente quer mostrar para quem está, para o nosso público, para quem está assistindo, para o jurado, tá? Lembrando que o figurino ele tem que iniciar intacto e terminar intacto. O que é que acontece muitas vezes é que as pessoas, no meio da coreografia, fazem movimentações de efeitos, podem ser aérea ou qualquer uma outra, que tenha contato com o seu parceiro, e o figurino rasga, cola um no outro, quando vê que cai toda a pedraria, tá? Tem que ter cuidado com o que vai colocar. É interessante, assim, antes de escolher o figurino, é bom você ter uma ideia sempre do que quer usar, mas antes de fazer o figurino, sua coreografia está pronta. É um detalhe que eu aprendi com grandes profissionais e funciona muito bem. Da vez que eu fiz o primeiro figurino, porque eu achava massa aquele figurino que aquele profissional utilizou e blá, vou me espelhar nele, vou pegar isso, beleza, eu fiz. Quando saiu a minha coreografia, o figurino, eu tive que adaptar a coreografia para poder utilizar o figurino. E não é dessa forma que acontece. A gente primeiro tem que fazer a coreografia, ter ideia de que movimentações eu vou fazer, tá? Para poder fazer o figurino. Porque, por exemplo, eu tenho uma movimentação que a dama vem na minha cintura e volta. Se eu utilizar uma pedraria aqui e minha dama tiver com a meia calça, quando chegar aqui, corre um risco muito grande da meia calça dela rasgar. Corre muito risco da gente se entranhar aqui e aí machuca a dama, pode machucar o cavalheiro e pode rasgar figurino, tá? Figurino para competição, da mesma forma que eu falei, pro show, pode também utilizar algo mais tradicional de forró, como pode também abrir o leque para o novo mundo que a gente tem de figurinos, tá? Então, assim, faltam 4 minutinhos, né, para a gente encerrar. Eu vou fechar, tá? Eu vou fechar agradecendo primeiro, mais uma vez, ao Roberto Nascimento e a Carla Castro por essa oportunidade, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, desde ontem que o Forró para o Mundo Festival vem acontecendo, vem juntando forrozeiro do mundo inteiro, já posso falar dessa forma, e eu espero que esse evento, quando seja presencial, seja também para o mundo inteiro, tá?
E agradecer também aos meus alunos que se fizeram presente nessa live. Agradecer a todos os amigos, todos os apoiadores de Célio Rocha, do Forró para o Mundo, os apoiadores do Roberto e da Carla e todos os forrozeiros do Brasil e do mundo, tá? Eu acho que é dessa forma que a gente tem que fazer nesse momento, não só nesse momento, tem que fazer sempre. Unir, juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e a gente sempre ser mais forte, tá bom? Alguma pergunta de alguém, alguma coisa aí que eu possa responder agora antes que acabe a live? Tá bom, olha só, deixa eu só passar um recadinho para vocês, importante. Ninguém sai da live agora, tá? Ninguém sai da live, sabe por quê? Porque vai entrar agora para continuar com as lives, tá bom? O trio Maria Sem Vergonha. Então assim, vocês acabaram de ter uma aula massa de forró. Antes de mim também já teve uma outra aula que foi top, tá? Tiveram uma aula agora mais tranquila, respiraram, né? Minha aula foi uma aula bem teórica, respiraram bastante. E agora a gente vai ter o trio Maria Sem Vergonha. Aí vocês aproveitam em casa, dão uma dançadinha para lá, uma dançadinha para cá e vai até botando em prática a questão de deslocamento, como soltar o corpo e assim vai, tá bom? Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Estou à disposição de todos vocês, tá? De todo mundo que estiver assistindo a live. Qualquer pergunta, fala comigo no privado que eu posso explicar melhor para vocês, tá? Então, eu vou encerrar aqui a minha aula nesse momento, mas fica aí ligadinho que já já o Forró para o Mundo Festival vai entrar mais uma vez, trazendo muito forró e, como o grande Roberto sempre fala, forró neles. Beijo!